bem-vinda! Meu nome é Flávia Leite, eu sou professora de espanhol e fundadora da Ateneu Idiomas. E se você não é inscrito ou inscrita neste canal, faça isso agora, porque aqui você vai aprender muito sobre espanhol, sobre cultura, sobre certificação e muito mais. Esse vídeo faz parte da minha série de vídeos de espanhol para viagens, para te ajudar a não cometer erros, gafes, quando você for para qualquer país hispânico. Os outros vídeos da série estão no meu canal, Flávia Leite Espanhol Descomplicado. Depois você visita lá para aprender muito mais, tá bom? Bom, você é o tipo de gente que tem vontade de fazer amigos quando viaja para algum país que fala espanhol, para qualquer outro país, né? Você gosta de aprender também sobre cultura, você gosta de saber sobre a vida das pessoas, você se sente muito à vontade para fazer brincadeiras, mesmo sem saber direito o idioma. Ó, a boa notícia é que isso é muito, muito bom. É sinal de que você não fica travado, mesmo que não domine a língua, né, por completo, e você acaba socializando e levando outro tipo de memórias e recordações da sua viagem, né? Mas será que você pode abordar qualquer tipo de tema sem ofender? Será que você pode, assim, copiar tranquilamente a forma como os nativos se tratam uns aos outros? Né? No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você duas formas de evitar brigas com falantes de espanhol na sua viagem, tá bom? A primeira delas é a seguinte: não chame ninguém de cabrão, de cabrona, boludo, boluda, marico, marica, gilipollas, etc, etc, etc. A não ser que você saiba muito bem o que você está fazendo, tá? Bom, muito provavelmente você já escutou algumas dessas expressões que eu falei agora, né? Para você, maricón, cabrona, boludo. Porque em séries e em filmes e também quando você viaja, você escuta o tempo todo, né? E dá muita vontade de falar. Eu sei. Dá vontade de falar: Olá, boludo, como estás? Que onda, cabrón? Que passa, marica? Eu sei, eles falam muito isso e dá muita vontade de falar. Mas a gente tem que lembrar sempre que nós somos estrangeiros. E a linha tênue, a linha que divide entre isso ser uma coisa divertida e isso ser um insulto é muito tênue. E talvez a gente não consiga diferenciar uma da outra, né? Sem saber, você pode estar insultando a pessoa que você acaba de considerar um novo amigo. Você está desenvolvendo a intimidade e você acaba sem querer insultando essa pessoa, né? É como se, tipo assim, um gringo que você conheceu há pouco tempo, de repente te vê no dia seguinte e fala: E aí, seu filha da. Tudo jóia? Bom, pode ser que você não se ofenda, né? Principalmente porque a gente sabe que estrangeiro não tem a manha mesmo, assim, né? De usar nosso idioma, mas pode ser que soe muito esquisito, principalmente se você já nem gostou direito desse estrangeiro, né? Falando assim com vocês. Eu quero dar um exemplo prático disso, né? Em 2010 eu morei na Argentina e eu passei 6 meses morando no hostel. Então, no hostel todo dia entra e sai gente nova, né? É, até da Argentina mesmo, não é só estrangeiro que passa por lá. E uma das pessoas que morava comigo era um pouquinho sem noção e acabava falando assim, tomava uma cerveja, duas cervejas, e já chegava para os argentinos e falava: Che, boludo, que tal? Boludo, vem aqui, boludo, vem aqui lá. E a gente percebia, assim, na cara dos argentinos que ele tava falando isso, que não era uma atitude legal, né? Quem que é esse cara aí que mal me conhece já me trata desse jeito, né? Eu acho que não é um lugar confortável de estar e eu acho que você não deveria querer estar nesse lugar também como o mala que sai falando, né? Mas o que é boludo? O que é cabrona? Literalmente, assim, o que é marica? Gilipollas? O que é isso? Bom, o significado literal dessas coisas não importa tanto, né? Eles são geralmente alguma expressão homofóbica ou se refere a alguma parte do corpo, seja do homem, seja da mulher, né? Então não é sobre isso que eles se tratam. O outro significado é que é o verdadeiramente importante, né? E os significados, esses outros significados são mais ou menos parecidos, assim, né? Tanto cabrão, como boludo, como marica,
eles são insultos parecidos com o que eu acabei de falar, né? Tipo, filha da puta, maldito, maldito, desgraçado, vagabundo, e etc, né? O único que não se encaixa muito bem nesse tipo de insulto assim é o espanhol gilipollas, que talvez você não conheça, mas se você prestou muita atenção nas séries espanholas da Netflix, tipo La Casa de Papel, você já escutou muitas vezes que é gilipollas, porque literalmente ele significa idiota, imbecil, né? Ele não tá muito pra vagabundo, né? Outro significado não literal, mas muito usado para essas expressões é véi, cara, mano, né? Tipo assim, não, marica, esse não, não, marico, esse não. Tipo, não, velho, isso não, não, cara, isso não. Mano também, né? Eles podem ter esse significado. E aí, com esse significado, inclusive, vem outras palavras, né? Pode ser che na Argentina, pode ser güey no México, pode ser tio na Espanha, né? Então, eles têm esses significadozinhos diferentes. Sobre gilipollas, como imbecil, né? Você pode falar imbecil zoando também, né? Você pode falar, tipo assim, haha, seu idiota, né? Haha, gilipollas, também pode falar. Mas é melhor saber bem o contexto, né? O último uso curioso dessas palavras é principalmente o de cabrão, né? O cabrão, ele pode ser um insulto, este é um cabrão, mas ele também pode ser super positivo, né? Talvez nós brasileiros não tenhamos um pouquinho mais de dificuldade de perceber esse uso. Mas é como se a pessoa fosse foda, né? Este é um cabrão, né? Um uso positivo. Isso não é estendido para boludo ou marica. Eu não posso falar assim, este é um boludo, como uma coisa boa. Acho que talvez, mas preciso de muito mais contexto, né? O que eu quero dizer com tudo isso? É que é confuso, e eu espero que você tenha percebido que é uma coisa confusa, né? Eu acho que é muito melhor você esperar um convívio muito mais longo com pessoas locais, né? Para poder entender exatamente as situações adequadas dos usos dessas palavras, né? Se você não tem, se você vai passar uma semana, um mês, talvez você não consiga saber as nuances e quando você deve usar uma coisa ou outra, né? Enquanto isso, você pode aproveitar o tempo que você está com as pessoas que falam espanhol e chamar de amigo, amiga, hermano, hermana, e assim você vai evitar muito mal entendido, né? Bom, a segunda coisa para você evitar brigas quando você estiver viajando para algum país que fala espanhol é ter cuidado ao opinar, principalmente brincar sobre figuras como Pablo Escobar, Fidel Castro, Che Guevara, ou assuntos como tráfico de drogas, Pinochet, Franco, etc, etc, etc. Até o Papa Francisco divide opiniões. Então, cuidado ao opinar, perguntar e principalmente brincar sobre Pablo Escobar, Fidel Castro, Che Guevara, tráfico de drogas, Pinochet, Papa Francisco, etc. Eu sei que eu fui muito audaciosa em colocar o nosso querido Papa Francisco com nomes como Pablo Escobar, né? Mas vocês vão entender aonde eu quero chegar com isso. A minha intenção é mostrar para vocês agora, desde o princípio, que é complicado exaltar, criticar e principalmente brincar com certas figuras históricas, dependendo com quem você está conversando na sua viagem, né? Eu vou começar falando do Lorde da Droga, o Pablo Escobar, e o narcotráfico em si, né? É inegável que esse é um tema fascinante, né, para todo mundo, tanto Hollywood como Netflix. Eles fizeram produções enormes que transformaram essas figuras do crime, né, em verdadeiros ícones, né? Vamos pensar um filme como O Poderoso Chefão, né, e a máfia italiana. O meu marido, o Lucas, ele é professor de italiano, morou na Itália, e ele comenta que na Itália, falar da máfia italiana é muito complicado, né? Mas aí a gente vê o Poderoso Chefão, a gente acha que a gente já sabe tudo sobre a máfia e acaba metendo lapata, né? Dando um vacilo. E as séries como Narcos, né? Quem não viu Narcos? Que inclusive tinha um brasileiro como protagonista, né? O que faz a gente criar mais carinho ainda, né? Com essa figura, né? Ai, como ele chama? Putz, esqueci o nome do ator. Fazendo Narcos. E aí esses filmes têm uma narrativa envolvente, né? Desses chefes do crime. Eles são
tão únicos, tão idiosincráticos, que ao final da série, dos filmes, a gente acaba torcendo mais para eles do que para as vítimas deles, né? Mas como viajantes, a gente tem que tirar os olhos da tela e botar os pés no chão. Na realidade, assim, os dois pés no chão, quando a gente quiser conversar com nativos, né? Porque a dor que o Pablo Escobar causou na Colômbia, a violência que gerou, a quantidade de pessoas inocentes que foram diretamente atingidas por ele, são lembranças ainda muito frescas e muito trágicas na memória dos colombianos, né? O mesmo vale para quando você for conversar com mexicanos. Os narcotraficantes do México também inundam as telas de todo mundo, e isso contribui para que você tenha uma imagem muito negativa do país. Parece que México é só droga, só tráfico de drogas e traficante, né? E o desconhecimento das pessoas com relação à América Latina em geral é tão grande que muitos mexicanos acabam tendo que responder sobre Pablo Escobar, sendo que o Pablo Escobar é colombiano. Então imagina, né? Os estrangeiros não sabem nada, incluindo muitos brasileiros também, que mexicano e colombiano, e as pessoas que fazem parte das suas histórias são completamente diferentes, né? Mas a gente tem mania de colocar tudo no mesmo saco, é tudo a mesma coisa, tudo latino-americano. E não é assim, né? Voltando para o narcotráfico no México, o narcotráfico lá é uma verdadeira tragédia para o país, né? Uma vez que a droga ela precisa atravessar todo o território de norte a sul, levando uma mancha de sangue, violência e suborno e corrupção com eles, né? Até chegar aos Estados Unidos, que é o país que produz esses personagens de ficção, né? Mas que, ironicamente, é o país que mais consome drogas na face da Terra, né? Então a gente deveria estar com preconceito com eles, né? No mínimo também, né? Então, assim, você pode estar pensando, putz, essa menina tá exagerando, né, professora? Não é assim, não. Eles devem assistir série também, devem se divertir tanto quanto a gente, né? Provavelmente eles se divertem, assim, mas isso não dá autoridade para que a gente possa tocar nessa ferida, né? Uma boa comparação que eu posso fazer para que você não ache que eu estou aumentando, que eu estou exagerando o drama, é você chegar nos Estados Unidos e fazer piadas sobre o 11 de setembro, né? Como é que será que as pessoas vão reagir? É uma tragédia, é uma ferida que está na cabeça das pessoas, né? Mas, professora, então eu devo deixar de ver esses filmes e essas séries? Bom, vai do gosto de cada um, né? Eu mesma vejo alguns, eu gosto, né? O que a gente tem que ter cuidado, na verdade, é a forma como é que a gente vai tocar e brincar sobre esses assuntos, se é que a gente deveria brincar sobre eles, né? Eu vou dar mais um exemplo de como esses temas são complicados. Imagina que um amigo estrangeiro chega na sua casa, né, num almoço de família, você leva para jantar, e ele chega falando bem demais do Lula. Ou ele chega falando bem demais do Bolsonaro. Dependendo da família, você pode imaginar a confusão que isso vai gerar? A pessoa já chega fazendo piada, já chega fazendo pergunta. Na minha família, por exemplo, ia sair faísca, né? E isso acontece, mesmo essa polarização do Brasil ser tão recente, né? Uma coisa mais ou menos recente, direita, esquerda, liberal, comunista. Agora imagina, você conhece uma família de cubanos, você pode ter conhecido essa família aqui no Brasil, você pode conhecer nos Estados Unidos ou na Cuba, em Cuba mesmo. E aí você coloca na mesa da família do jantar mais ou menos 60 anos de polarização política, né? Desde da Revolução Cubana. E aí pode ser ou falando bem ou falando mal do Fidel Castro ou do Che Guevara, você pode estar entrando numa tremenda enrascada mesmo, né? Alguns cubanos consideram esses personagens uns heróis e outros cubanos consideram verdadeiros assassinos, ditadores. Como que você vai saber, né, a posição deles? Tem uma série hilária de comédia na Netflix que chama One Day at the Time, um dia à la vez, que é uma família cubana que mora nos Estados Unidos, né? E que tem um vizinho canadense que vive lá nessa casa. E esse vizinho um dia chegou com a camisetinha assim do Che Guevara para jantar. E, vixe, ele foi recebido por paulada, assim. E ele ouviu
capitão dessa família de cubanos, porque ele estava com a camisa do Che, né? A avó da família, que é uma figura, ela chegou a comparar essa visita à casa deles com a camisa do Che com uma visita de uma pessoa com a camisa do Hitler, visitando uma família judia. Né? Você já tinha pensado nisso? Né? Muitos, então, são os assuntos delicados para você pensar, né? Para você ter uma ideia, nem o Papa Francisco ele é unanimidade na Argentina, né? Se você vê o filme Dois Papas, que também está na Netflix, que eu achei incrível, no Dois Papas mostra o que aconteceu com Francisco antes dele ser padre, não, no comecinho da carreira dele de padre, né? Uma certa aliança que ele teve com a ditadura argentina e até hoje muitos argentinos consideram ele, né, um nazista, uma pessoa, um traidor que se aliou aos ditadores. Então, é uma coisa mais ou menos imperdoável para vários argentinos, né? Então, eu espero que você tenha entendido que não é para brincar com esses assuntos. Vamos brincar com nossos amigos hispânicos, vamos rir com eles, óbvio, com certeza. Mas vamos fazer isso com um pouquinho de consciência e com respeito à história deles, né? Que em grande parte se assemelha muito com a nossa, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like que ajuda muito esse canal. Se você tem algum amigo que vai viajar para a Colômbia, que vai viajar para o México, que vai viajar para a Argentina, manda esse vídeo para eles antes que ele cometa alguma bobagem durante a viagem, tá bom? E eu agradeço muito se você chegou até aqui. Até o próximo vídeo. Um besito!